Tudo bem, Rodrigo? Prazer. Pode botar seu áudio para a gente trocar uma ideia mesmo, assim. Ok. Queria saber também um pouquinho de você. Vou me apresentar, né? Meu nome é Larissa Vereza. Eu sou atriz, roteirista, diretora, já, sei lá, quase uns 20 anos. E aí eu morei um tempo em Los Angeles, né? Morei 6 anos lá, que foi quando eu comecei a desenvolver mais o meu trabalho como roteirista, diretora. Abri uma produtora lá também, produzi 2 longas, um que vai agora estrear esse ano e outro que está na Amazon, o Maverick. E aí lá que eu comecei a também desenvolver, estudar, né, essa coisa do pitching, porque no Brasil ainda não tinha muito isso, né? E a gente, nós como criadores, desculpa, é ator, diretor, me fala um pouquinho de você que eu acho que fica mais fácil da gente. Então, eu sou ator, venho do teatro e há pouco tempo comecei a me envolver com audiovisual, gravei algumas séries e tenho longa para sair esse ano também. E aí, talvez perdi a palavra aqui, mas de alguma forma de produzir, de fazer com que essas ideias a gente consiga não só deixar no papel, mas fazer com que elas aconteçam. Então, isso me chamou muita atenção aqui, Aham. entendeu? Isso, e é exatamente essa que foi a minha busca, porque diferente, né, quando a gente tem ideia na cabeça e está no papel e conseguir traduzir isso numa rodada de negócios, né, numa reunião. Então, lá eu fiz vários cursos, fiz workshops com os criadores do Homeland, do Games of Thrones, tem muitos livros que infelizmente também não tem, né, traduzidos para português, e acabei criando, assim, desenvolvendo uma fórmula para mim, que tem funcionado muito bem, né? Inclusive, ano passado, eu venci o Jornadas Criativas do Rio Tio com um projeto meu de pitching, e aí foi minha primeira experiência no pitching de palco aberto, né? Que é um outro animal, né? E foi incrível, assim. Então, eu queria muito. Aí eu escrevi um livro, né? A Arte do Pitching, que foi através dele que o pessoal da ABC me convidou para dar esse workshop. Que é que eu queria essa estrutura, sabe? Que tem funcionado muito. Eu já tenho participado de rodadas de negócio desde 2018. Eu tenho alguns projetos fechados, né? Com produtores aí do Brasil. Agora estou em Portugal. Também para abrir campo de trabalho por aqui, né? E a proposta do curso seria ou as pessoas virem já com um projeto que pode estar embrionário, não precisa estar nada desenvolvido, que a ideia é como se fosse uma mentoria mesmo, a gente ir passando por todas as etapas para no final do curso vocês terem um pitch deck, que é o documento, né, do projeto, sinopse, se for série, né, o arco da temporada, a descrição dos personagens, dos episódios. Eu vou ensinar também, eu vou depois mostrar aqui um pouquinho de alguns projetos meus. Vai ter uma aula só da arte para a gente criar a concepção, né, tanto a visual do projeto quanto de referências visuais, criar um mood reel, que é uma coisa que eu uso muito, que lá nos Estados Unidos é muito usado, que no Brasil ainda não está muito em alta, mas que eu tenho tido feedbacks incríveis dos produtores, né? Que é você criar um trailer falso de mais ou menos 1 minuto e meio do seu projeto, para você conseguir passar assim o que você quer, né? O tom e as referências do seu projeto. Assim. Inclusive teve uma produtora que eu tinha mandado o projeto numa dessas rodadas de negócio e ela falou, puta, eu quis fechar, quis fazer o pitching com você depois de ver o Mood Reel, que eu consegui entender realmente, né, o que era o projeto. Então, acho que funciona muito. E depois, no final, a gente vai trabalhar o pitching propriamente dito, né? E na última aula, cada aluno vai ter 7 minutos para fazer o seu pitching, vai ter o feedback meu e de todo mundo que estiver participando da aula, que a proposta é realmente que no final do curso vocês tenham um projeto, né? Um material profissional para estar participando das rodadas, estarem também preparados, né? Porque não é simplesmente você chegar e contar a sua história, né? Existem técnicas para isso, para conseguir em pouquíssimo tempo, né? No caso, esse do palco aberto foram 7 minutos. Uma rodada de negócios, em geral, é tipo 20 minutos, 10 minutos para você expor, né, o seu projeto, os outros 10 minutos para vocês trocarem essa ideia. Aí tem, né, a troca também de Q&A que chamam, né, das perguntas, enfim. Então, seria basicamente isso, a proposta do curso.
E aí, se tiver alguma dúvida, alguma questão? Não tenho dúvida, sim. Talvez eu não tenha o embrião ainda. Tenho muita coisa solta na minha cabeça, mas nada para pensar ainda nesse processo. Mas isso a gente trabalha para conseguir. De repente, pega uma sementinha dessa, rega para a gente conseguir, de repente, florir. Cara, mas é exato. Eu ainda prefiro que seja assim, sabe? Porque a ideia, assim, primeira aula, deixa eu até abrir aqui, que a primeira aula é justamente isso. A gente vai trabalhar a ideia, vai trabalhar a logline, que a logline que chamam do o pitching de elevador, né? Você tem ali, tipo, alguns segundos para você vender o seu projeto em 2 frases no mínimo. Então você tem que tem até produto, até eu acho que o Spielberg, enfim, falam que às vezes você consegue realmente vender um projeto pela logline. A logline é o conceito, né? É aquela ideia que quando você escuta, nossa, sabe? Então, e é muito difícil. É um poder de síntese que você tem que ter e que que tá ali o projeto, tá o protagonista, tá os obstáculos, tá o conceito, né, do projeto em 2 linhas no máximo, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente se trabalha seria a logline, que é, na verdade, desculpa, estou tentando achar aqui a grade. Calma aí. Um segundo. Essa internet aqui, tá. Tá. Isso é. Então, a primeira aula a gente trabalharia a logline e a premissa, né? Então, você no primeira aula vai falar da sua ideia, mais ou menos o que você pensa, se é filme, se é Hum. série. E aí vou mostrar alguns exemplos de logline. Tem uma forma, tem algumas estruturas já que já são trabalhadas. Que assim, eu não gosto muito da palavra fórmula, mas funciona, entendeu? É uma forma de você sintetizar a sua ideia, né? E você experimentar de várias formas, e aí depois, né, todo mundo na aula também vai dar o seu feedback, seu input, e a gente vai trabalhar a fundo essa premissa. Na segunda aula, a gente vai começar a desenvolver mais a fundo os personagens, né? E tudo isso pensando, né, voltando assim, não é um curso de roteiro, né? É um curso para o pitch. Então, assim, a ideia sempre vai ser voltada para esse documento de venda. Então, a gente vai desenvolver os personagens para chegar naquele texto que não pode ser, tipo, no máximo 1 parágrafo 2 sobre o personagem para você colocar ali. Então, todo o trabalho mais a fundo é uma coisa que depois você vai fazer, né? Depois em casa. A ideia é que entre uma aula e outra você tenha, né, esse tempo, uma semana para desenvolver, para ir mais a fundo, e depois do curso, obviamente, se está ainda uma ideia muito embrionária, é uma coisa que depois vai. Não tem regra, né? Às vezes precisa de 1 ano para desenvolver uma história a fundo, né? A gente não tem muita. A inspiração às vezes bate, às vezes você vem, né? Puta, pensa no final, aí tem uma cena no meio, você vai construindo, né? Eu, pelo menos, meu processo criativo é muito assim. A não ser que, obviamente, tem um deadline, então você tem que dar seu jeito, né? Mas a ideia é que cada aula a gente vá aprofundando, né? Até todos os tópicos, até ter realmente esse documento de venda. Depois a gente vai trabalhar sobre o tema, que é algo muito importante também, tanto no pitching falado quanto no escrito, né? Por que esse projeto é relevante hoje, né? Então, o tema ajuda muito a costurar tudo isso, toda a ideia e também como que você vai vender, né? Como que você vai justificar desse seu momento de ser produzido o seu projeto, né? E aí depois a gente vai começar a trabalhar os textos do que vão realmente entrar no pitch deck. Então é o arco da temporada, a sinopse, o texto de apresentação também, que no pitching a ideia é que nunca pareça que você está decorando algo, que você decorou um texto, mas na real você vai escrever a sua apresentação do pitching, inclusive colocando seus trejeitos, você pode escrever tudo assim para parecer o mais natural possível, decorar e depois é justamente o trabalho de fazer e você como ator então vai tirar de letra, que é o que também que eu tenho muita facilidade, né, de você poder não parecer que você decorou algo, mas você tem essa estrutura, porque senão a gente acaba se perdendo, porque a gente tem a história muito dentro da gente, mas no momento, falando assim, no início, quando eu comecei, puta, eu tinha toda a segurança do mundo, que eu sabia o que eu queria falar, eu tenho a história toda dentro de mim, mas quando eu via, eu estava lá já não sei onde,
terceira temporada, você vai se perdendo e a pessoa vai se perdendo e não funciona. Ator e prolixidade fazem parte do mesmo universo. A gente é prolixo, geralmente. Exatamente. Então, isso me ajudou muito. E é algo que eles fazem, realmente, eles indicam, só que nem todo mundo tem essa facilidade, né? Que a gente tem de realmente de pegar o texto, né, e conseguir estar ali no momento. Obviamente, existem as improvisações, você tem que estar sabendo o seu projeto de trás para frente, porque depois da primeira fase que você faz a apresentação, tem as perguntas. Então, eles vão perguntar. Tem uma lista até que eu falo, que eu dou para vocês, das perguntas mais feitas, né? Que é sempre bom a gente se preparar de antemão, né? Então, a gente vai ter toda essa preparação, vai ter aula só da parte do pitch deck, da arte. Inclusive, eu vou dar umas dicas, eu tenho trabalhado muito agora com Midjourney, que é não sei se você já ouviu falar, que é um app de inteligência artificial, e que não é tão simples assim, mas que, cara, tem dado um resultado incrível, assim, vou mostrar depois um último que eu fiz aqui, de arte, né? E aí, na última aula, seria isso, vocês vão ensaiar em casa, né? A gente vai ter já dado uma ensaiada, preparado o texto e tal, e aí, no último dia, vocês vão fazer a apresentação, mostrando o projeto, falando sobre o projeto e depois abrindo a perguntas, como se fosse realmente uma rodada de negócios. Deixa eu pegar aqui para mostrar mais ou menos um projeto, para vocês terem uma ideia. Calma aí. Só um segundo. Aí quem quiser falar, eu vi que entrou mais algumas pessoas. Podem abrir câmera, fazer perguntas. Viu? Estou tentando abrir aqui também. Oi, Nahara, boa noite, tudo bem? Olá, cheguei um pouquinho atrasada só, tô ouvindo só, mas eu tô por aqui. Ai, tá muito barulho, eu moro aqui no centro, tá muito barulho também agora, de rush, né? Sim, imagino, não tem problema não. Me fala um pouquinho de você, o que você faz, enquanto isso eu vou... O que você tem pensado, pensou para o curso? Bom, na verdade eu já acompanho já os mailings já do ABC, eu sou produtora, mas eu quero fazer transição para roteiro, já é algo que eu fiz faculdade de cinema, fiz alguns roteiros, vou fazer um projeto de um edital que eu fui selecionada no final do ano passado. Ai, que então, legal, assim, obrigada. Então, assim, pitching, esse não teve pitching no caso, né? Mas na faculdade a gente fazia bastante pitching. E é uma coisa que eu gosto mesmo, assim. Então, mesmo já sabendo a estrutura de roteiro e como funciona, formatar, eu quero me aprofundar melhor, ter mais informações, mais ferramentas. Então, claro, esse ano eu estou muito interessada nisso. Ah, que legal. Desculpa que está dando um delay aqui, desculpa de ter te cortado. Não sei que horas você entrou, você escutou aqui, até que parte? Eu peguei, na verdade, o finalzinho ele estava falando um pouquinho do Midjourney. Ouvi agora há pouquinho, que estava meio ruim na internet, mas agora eu consegui estabelecer melhor aqui. Tá. Não, cara, eu acho que é bem isso, assim, como eu estava falando para ele, né? O meu background, assim, eu comecei como atriz, depois comecei a desenvolver meus projetos e a produzir, né? Então eu fui sentindo a real necessidade do que é saber fazer um pitching, porque não é simplesmente a gente saber escrever e saber a nossa história, porque primeiro que tem toda já o nervosismo, né, da situação de uma rodada de negócio. E você tem muito pouco tempo e a gente fica, né, tanta coisa, a gente sabe tanto do nosso projeto e tem toda a paixão, que também é algo muito importante, né, que eu fui assim, cara, comi 1000 livros, eu morei lá em Los Angeles 6 anos, né, que isso é uma coisa lá, é um business, né, é uma indústria. Então, tem livros, workshops, eu fiz curso com o pessoal do Games of Thrones e Homeland,
E eu comecei a criar uma estrutura e, cara, assim, modéstia à parte, toda rodada de negócio eu fecho contratos, eu estou com projetos em desenvolvimento com vários produtores aí. Ano passado, eu fui vencedora do Rio Jornadas Criativas no Rio de Janeiro, em mais de 100 projetos, fazendo pitching, a gente teve que ficar fazendo pitching online, eu venci, e fiz o pitching aberto no palco do Rio to See, né, que foi minha primeira experiência em palco, que eu também sempre tinha essa, né, que eu tinha feito bastante rodada de negócio, e pitching no palco é outra coisa, você realmente tem que estar com ele bem decoradinho, bem, né, você tem 7 minutos ali para vender o seu projeto, depois abre para perguntas, né. E aí, todo mundo sempre me perguntando, né, pedindo dicas. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro. Eu escrevi o livro A Arte do Pitching, né, que dá já uma orientada, assim, mas eu queria fazer algo mais a fundo, sabe? Que a gente pudesse fazer uma mentoria mesmo, juntos, quase uma sala de roteiro, mas voltada para essa parte do business. Então, como eu falei para ele, quem tiver projetos, traz o projeto e a gente vai trabalhando desde o início, né? Sempre voltado para o pitch deck, que seria o documento de venda. Então, o que vai no pitch deck? A logline, a apresentação, sinopse, no caso de série, né? Sinopse da temporada, a sinopse dos episódios, enfim. Então, cada aula a gente vai destrinchando, né? Quem tiver aqui, no caso dele, que é o projeto mais embrionário, cara, é a chance ideal, vamos, desde o início, vamos criar a logline para esse projeto, vamos agora a sinopse. Então, entre uma aula e outra, vocês vão ter tempo, né, de desenvolver. Então, aula 1 a gente vai falar da premissa e logline. Então, vocês vão ter a semana para preparar. A gente começa a próxima aula vocês apresentando a logline, a gente faz esse brainstorming, né, maior, dependendo da quantidade de alunos, né? Dependendo da quantidade, a gente faz isso na primeira aula juntos, né? E depois vocês vão lapidando melhor para a próxima. Então, vai ter aula da gente vai fazer os personagens, a descrição dos personagens, sempre pensando para o documento de venda, entendeu? E aí, como eu disse, que eu acho que foi essa parte que você pegou, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre as referências visuais, como eu faço a arte dos meus projetos, que antes eu fazia no Photoshop, agora eu faço uma mistura de Photoshop com Midjourney, e que eu tenho já alguns prompts que o Midjourney, a grande sacada é você saber fazer a pergunta, né? Mais ou menos que nem o ChatGPT. Então, eu tenho alguns, assim, que eu salvei, que eu vou compartilhar com vocês, que dá essa cara mais realista, assim, né? Dependendo, óbvio, do estilo do projeto. E aí depois a gente vai criar o texto da apresentação, que seria essa apresentação do pitching de vocês, né? Que seriam para ter uma apresentação de 7 minutos, que no final, na última aula, cada um vai fazer a sua apresentação, o seu pitching, usando. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Eu, em geral, que é o que eu vou falar para vocês, e que seria o ideal, né? Que eu até falei com eles sobre o Mood Reel, que é uma coisa que eu uso muito, que é um trailer falso de 1 minuto, 1 minuto e meio, que dá todo o tom visual do filme. Então, em geral, eu gosto de, logo no início do pitching, eu já mostro o mood reel, entendeu? Porque a pessoa depois já escuta já com a imagem na cabeça de para onde eu quero ir, entendeu? Então, eu vou dar dicas de como editar né, com técnicas de trailer mesmo, dependendo do gênero que for. Enfim, é o tipo de curso que eu gostaria de ter feito, né? Que eu adoro, realmente eu gosto de passar informação, de ajudar. Então, eu quis criar uma estrutura que realmente, sabe, no final vocês tivessem um material maneiro, sabe, para levar o projeto adiante e ser um momento de troca mesmo, sabe? Eu não sou professora, até eu tipo peço perdão assim que minha cabeça eu vou para lá, vou para cá, volto para lá, mas o que eu quero, eu estudo muito, eu estou há anos na indústria e eu amo compartilhar conhecimento. Então, na real, quanto mais vocês perguntarem, mais fácil vai ser, e é para a gente ir de artista para artista, entendeu? Nós juntos e tentar, sabe, realmente que todo mundo saia com o melhor possível. E é isso. Deixa eu compartilhar com vocês agora o projeto. Só para você. É um último que eu fiz, que foi o primeiro que eu fiz no Midjourney. Fernanda? Ai, caramba. Nunca sei mexer nesse coisa. Deixa eu ver onde que compartilha.
Fernanda, você tá aí? Vocês sabem onde que... share. Calma aí, deve ser aqui. Share. Ok. Calma aí, gente. Ai. Só um segundinho que tem que... Fernanda não tá aí não, né? Poxa. Mais complicado que eu imaginava. Calma aí. Ah, tá, agora vai. Querem falar alguma coisa? Vão falando alguma coisa. Perguntem alguma coisa que eu... Tá, acho que agora vai. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, tô vendo. Sim. Ah, tá, beleza. Então tá, então aqui foi tudo feito no Midjourney, né? Então, em geral, o que eu coloco no pitch deck, né? Logline, gênero, que é no caso, um longa-metragem, né? Referência de filme, sobre, que é você apresentando o universo, né? Você fala um pouco sobre as referências, sobre o tom, sobre o tema, né? Apresenta um pouco desenvolve um pouco mais da logline, sinopse, a visão, no caso aqui de longa, né? A visão do diretor, do roteirista, as personagens. Tá vendo que não é muito texto, né? É o suficiente para a pessoa entender. Público-alvo, para longa, em geral, é importante a gente também... Esse está bem enxuto, porque era para uma coisa específica, mas aqui também gosto de colocar referências visuais, né? Elenco, a bio das pessoas, né? Contato. Para série, deixa eu ver se eu acho um pouquinho de série. Eu gosto de colocar também um pouco de pesquisa, sabe? Pesquisa do tema. Calma aí. Só um segundinho, gente. Desculpa aqui. Vocês estão me vendo ou estão vendo? Tô te vendo. Tô vendo você. Ah. Tá bom, tá abrindo, calma aí. Vou abrir um de série agora, só para vocês verem. Calma aí. Não tá abrindo. Vocês estão... Deixa eu ver. Share. Tá, acho que agora foi. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. Tá. Esse daqui é de série, que esse eu já fiz no Photoshop mesmo, né? Um pouquinho mais antigo, mas é basicamente a mesma coisa, né? Premissa, isso está em inglês.
Aí, por exemplo, esse daqui tem todo um universo, né, de coisas reais, então eu boto também um pouco de informação sobre o assunto, né, os personagens. Esse tem mais personagens, mas enfim, aí tá vendo a temporada 1, aí a sinopse da temporada inteira, aí upcoming seasons, né, as próximas temporadas, às vezes, dependendo para onde eu boto as próximas temporadas ou boto a sinopsezinha dos 8 episódios, dos 10 episódios, enfim, depende muito para onde, né? Que às vezes eles querem uma coisa mais reduzida, mas eu gosto, em geral, eles gostam que mande. Não precisa ser uma sinopse longa, sabe? Pode ser, dependendo do nível de desenvolvimento, uma logline de cada episódio, que na verdade é só para eles verem que tem para onde ir, que foi pensado, né? Porque quanto mais desenvolvido... Perdão, pensando na segunda temporada do projeto, né? Na primeira ainda. Então, assim, além do arco da primeira temporada inteira, que você pode botar ali na sinopse, né? É importante ter, eles gostam de ver as sinopses de cada episódio da primeira temporada e depois você ainda fala o que será nas próximas temporadas. Você não precisa também estar muito desenvolvido, mas é importante você saber para onde vai até a terceira temporada, pelo menos, entendeu? Porque hoje em dia também a maioria está se fechando em 3 temporadas, né? As séries estão ficando mais curtas. Eu sinto que não tem muito que nem antigamente, que, nossa, quanto mais temporadas, melhor. Então, às vezes, óbvio, dependendo do projeto, às vezes você está ali com uma ideia já fechada em 3 temporadas, funciona, sabe? Funciona bastante. Você não precisa estar com muito profundo, né? Mas você ter um parágrafo, assim, mais ou menos, dizendo para onde vai, né? Sugestões de próximas temporadas é importante. Principalmente também na descrição dos personagens, você ter ali o arco já, sabe? Eu gosto sempre de terminar um pouquinho falando do arco para onde o personagem vai, né? Pra gente pode tudo mudar, né? Que nem eu lembro que eu vi uma palestra lá em Los Angeles do pessoal do Lost, os criadores do Lost. Não sei se vocês assistiram. E eles falaram que eles não tinham ideia para onde a série. Eles não tinham ideia. Quando eles começaram, eles não sabiam e foram indo, entendeu? E foram tanto que durante a série a gente vai vendo, né? Vai levantando várias teorias, várias coisas e não tinha ideia para onde que ia, entendeu? Isso, em alguns momentos, ficava visível pra gente também. Sim, pois é. Não, e no caso deles, cara, era muito naquela época, na TV aberta, né? Era muitos episódios, né? Imagina, cara, criar trama para 20 e poucos episódios, não sei quantas temporadas, não sei quantos personagens e ainda manter, né, todo o mistério e, cara, é complicado. E eu lembro, eu acho que o cara falou que era para ter acabado antes, assim, mas fez tanto sucesso, né, que é isso que acaba, eu acho que acontece com a maioria das séries, né, começa a ficar ruim quando passa do que o criador tinha programado, né, e aí tem que dar o jeito dele, né, fazer funcionar. Acho que aí é a situação mais do capital, né? Do dinheiro. Você está vendo, você não perde a oportunidade do dinheiro de fazer, é bom para todos, enfim, para todo mundo, equipe, atores, enfim. Mas a criação que você tinha de ápice foi. Exatamente, exatamente. Aí você tem que ir postergando, né? Criando novas situações para deixar aquele. Acho que foi até naquela masterclass que tem da Shonda Rhimes, naquele site Masterclasses, né? Acho que é o nome. Que ela fala isso, assim, porque do Grey's Anatomy também está interminável, né? Então, eles têm, às vezes, eles sabem para onde a série vai ir, né? Mas como precisa prolongar, vai adiando, vai criando novas subtramas para aquele final imaginado ficar cada vez mais distante, né? Luiz Renato não vai acabar nunca. Ela vai se aposentar, vai vir uma filha, uma neta dela, tomar o lugar dela. Quase um anime de saga do herói, desse aí vai, um Naruto, sei lá. Parece isso. Vai indo. E o projeto que você está pensando seria série ou filme? Enfim, ele pode ser série e pode ser filme. Aham, É aham. importante para, de repente, nas conversas e nas aulas, é,
começar a ganhar mais entendimento, trocando com você, com a Nahara aí, você vai entendendo assim, não, acho que é melhor esse caminho. Enfim, mas Exato. essa troca para Isso mim é muito importante mesmo, porque às vezes realmente tem histórias que, cara, eu tenho um projeto que tem que ser sério. Não dá, é muita história, muita coisa que num longa se perderia, não daria para aprofundar tanto assim, né? Então isso é importante de entender, né? O que que é, né, essa história, qual o formato que ela deve ser contada, né? Porque, então, eu acho que realmente é um bom exercício mesmo de ir descobrindo. Você não precisa saber no início. Às vezes você vai realmente desenvolvendo e fala, cara, é um longa. Realmente não tem para onde ir mais, sabe? Ou você, nossa, cara, tem tanta coisa para contar, tem tanto. Então é um processo mesmo que às vezes está nítido desde o início, outras vezes não. Realmente a gente tem que ir explorando, né? E você, Nahara, você tem algum projeto específico assim que você está pensando? Eu tenho vários também. Eu confesso que eu não pensei em nenhum assim especificamente para desenvolver ainda, mas eu não tenho nada de série. Já cheguei a pensar alguma coisa ou outra, mas nunca coloquei no papel. Tenho muita coisa de curta, porque era o que eu sempre estava acostumada, né, a escrever. Mas também tenho, acho que acabo tendo mais ideias de longa-metragem do que de série. Mas eu tenho bastante, assim, são coisas que eu cheguei numa logline, numa sinopse, numa storyline também, num argumento, mas nunca num primeiro tratamento, assim, sabe? Nunca cheguei assim, a escrever um longa-metragem do começo ao fim, um roteiro de longa. Só fica no argumento mesmo. Sim. Então, mas tenho bastante. Vou precisar pensar qual. Sim, sim, pensa que eu acho que seria, poxa, seria super interessante, até porque a maioria dos labs, né, e grande parte também dos editais em desenvolvimento, cara, só precisa do argumento, mas precisa do projeto, você precisa do argumento, né? Sim. Não sei se você pretende também dirigir, né, mas talvez seja interessante a visão da roteirista também, que pode pegar um pouco na coisa da direção, mas eu acho importante também pensar, principalmente para os editais, né? E se você não tiver ainda nenhum diretor né? Realmente foge as palavras, tá? Não é de ser emitida, porque não, é porque buga, cara, sério. Não, vai falhando o vocabulário. Mas eu acho que seria um baita exercício e acaba depois facilitando também, né, de escrever o roteiro. Quanto mais eu tenho gostado cada vez mais dessa parte de desenvolver o projeto, porque você vai pegando também a visão do lado comercial, né? E você vai cada vez mais aprofundando do que é realmente, né? Vai surgindo mais ideias, principalmente a parte da arte e do mood reel. Cara, parece que vai tomando vida mesmo, sabe? Você começa a enxergar e começa a te dar mil outras ideias e eu acho que vocês vão curtir muito, assim. Eu realmente tenho cada vez mais adorado essa parte, sabe? Uma coisa tem complementado a outra muito. Então, acho que pode ser um desafio legal, assim, de pegar né, que eu acho que funciona mais do que ficar uma coisa meio aberta. Ah, vamos, sei lá, poderia ser assim, né? Vamos assistir um filme juntos e a gente começa a pensar num pitch deck para esse filme, né? Poderia ser um exercício também se ninguém tivesse um projeto, mas eu acho que assim fica mais legal e mais produtivo, né? De vocês realmente saírem com algo assim, né? No final. e de alguma forma força a gente a focar em alguma coisa. Nossa, sim. Sim, muito. Nahara, eu tenho uma coisinha, uma semente. Nahara tem várias sementes para regar. Aí, ó, não sei se eu vou nessa, se eu vou naquela, é difícil. É difícil, cara. Não, e é muito importante, assim, eu acho que esse é o caminho também, porque a gente nunca sabe qual que vai andar. Eu também, assim, nossa, eu fico assim, mas tem que ser, porque às vezes você acha, isso agora tá parado, do nada volta, e as coisas começam a caminhar. Então, é importante mesmo, até pra gente não ficar, porque é um meio difícil, né? Ser artista não é fácil, né? Então, assim, e a gente que tem essa coisa de criação, né? Eu acho que é fundamental a gente estar se mantendo, sabe? E eu acho muito legal isso também, Rodrigo, de você como ator, que foi porque eu comecei também, né? Porque a gente fica muito vulnerável, né? Eu sinto que
os atores estão lá no final da cadeia, né, alimentícia, assim, se a gente não só fica ali esperando, né, uma oportunidade que é muito abstrato, né, não é só o talento, é de você ter o perfil, de sei lá o que, são tantas variáveis, né, que a gente fica realmente à mercê, né, e é muito sofrido, né, eu estava até lendo, uma vez eu li que fala que o ator é o ser humano que mais recebe não na vida. E é verdade, né? Porque a gente, cara, para cada 100 testes a gente passa em um. Cara, é muito não. Eu acho que qualquer outro ser humano normal não aguentaria, né? E a gente tá lá e vai, né? E é foda, assim. Então, poder ter esse também a oportunidade de a gente se expressar, né? Da gente escrever, da gente escolher os projetos que a gente quer, né? Colocar ali a nossa alma, né? Enfim, foi meio que por conta disso que eu comecei também a seguir por esse caminho, que também não é fácil. Aí você vai descobrindo que você precisa também do dinheiro, né? Você vê, é uma escadinha, mas ao mesmo tempo dá um pouco mais, sabe? Dessa. É, é difícil tanto quanto, ou menos, enfim, não dá para julgar isso, mas acho que a gente pula do final da fila para um início da fila. Exatamente. É Eu outra também coisa. concordo. E, cara, e foi assim, eu fiz já, produzi 2 longas, né? Um que foi só como produtora, mas que eu protagonizei. O outro que eu escrevi, dirigi e protagonizei, que é esse que vai estrear esse ano agora. E agora acabei de escrever um monólogo para fazer no teatro e indo, entendeu? E são também assim, vários projetinhos andando, outro para, depois outro para. Dá essa, sabe? De você tá, sabe? Você tá ali se expressando, você tá colocando tudo da melhor forma que. Querem perguntar alguma coisa? Picotou aqui o final, foi? Ah, não, se vocês têm mais alguma dúvida, querem perguntar. Não, acho que a Fernanda deve entrar em contato com a gente por e-mail para passar as questões de valores, dias, horas, enfim, a entender aqui no nosso lado artista as contas, fazer todo o remanejamento, o que dá, o que não pode, de onde a gente tira. Na E verdade, está tudo no site, Rodrigo. tá, eu vou lá ver então. Para daí começar a desenvolver, focar em alguma coisa, desenvolver. E é muito, para mim, rico, de verdade, dividir certas ideias, porque certas perspectivas que eu não vou conseguir ter sobre um projeto que eu gostaria de desenvolver, talvez vai vir de vocês. Para mim é muito rico essa troca, de verdade, assim. Uhum. E é de verdade. E até uma forma também de acostumar também com a coisa do feedback, né? De trabalhar com outras pessoas, que é muito difícil no início, assim, né? A gente tem um pouco de apego, né? Ao nosso projeto, às nossas ideias, à nossa visão, mas não existe a possibilidade de fazer nada sozinho. E você tem que saber ceder, né? Acho que é a melhor palavra, assim, mesmo que a pessoa venha com uma ideia que mas, cara, tem que ser. E pensar, e o mais importante, lembrar que está todo mundo pensando para o melhor do projeto. Não tem ninguém ali contra você, ou contra. Não, é todo mundo pensando para esse projeto ficar o mais incrível possível. E quando eu entendi isso, nossa, agora eu amo notes. Eu amo que falem, que deem feedback, que dê ideia, que, sabe? Nossa, e realmente cresce. E aí, quando você começa a pensar assim, fica uma delícia, sabe? Trabalhar em sala de roteiro e receber feedback dos produtores. Às vezes, obviamente, tem coisas que você não concorda, mas, cara, faz parte, né? Então, acho que realmente seria uma experiência, assim, enriquecedora, assim, em todos os sentidos, né? E para mim também. Para mim, quanto mais eu compartilho e falo, mais eu aprendo também, mais vai reforçando e ouvir vocês e ter essa troca também, sabe? Acho que vai ser uma experiência incrível. Você, Nahara, quer perguntar alguma coisa? Pode alguma coisa? Aí.
Essas imagens que você pegou. Ah, tá, tá falando? Não, Fernanda. Essas imagens que você produz essas imagens ou pega de forma não aleatória, mas, enfim. Não, porque, cara, é muito complexo, assim, esse foi o primeiro, agora eu acabei de fazer um para minha peça, que já foi mais fácil. Porque o Midjourney, você não consegue, você bota ali todo o texto, o mais específico que você consegue. Aí ele te dá 4 opções, que não é muito o que você está imaginando, mas você tem que estar, qual das 4 é o que você mais gosta? Você seleciona, aí ele abre. Aí tem umas opções de você escolher, muda, faz uma variação sutil ou uma variação muito forte, dê um zoom out ou dê... Você não consegue ser específico, tipo, a troca é cor de... Não, aí ele vai indo, aí você vai meio erro, tentativa e erro, assim, depois de algumas... Então, aí eu fui, cara, fui lendo, fui estudando, fui vendo o trabalho dos outros, que o que é legal que você consegue ver o trabalho dos outros, você consegue ver a descrição que eles usaram. E aí você, puta, é isso que eu queria. E também é tudo em inglês, né? Então é legal você... fui chegando nessa fórmula também, mas ainda não está no nível de você conseguir realmente editar e fazer do seu jeito, né? Eu... É, Já começa no e Midjourney, a gente já precisa pegar das ideias às vezes. o que? Desculpa, pode Já falar. começa no Midjourney, a gente desapegar de certas ideias às vezes. Já começa. Exato, já começa aí, porque não dá para traduzir o que está na cabeça, é impossível, não dá. Você chega um pouco próximo, assim, e aí tem alguns macetezinhos, assim, que eu vou ensinar para vocês, que tem funcionado para mim, né, que eu acho que, cara, eu tô apaixonada, eu tô agora fissurada no Journey, muito legal, dá para pirar, assim, sabe. E também queria compartilhar durante as aulas algumas coisas que eu tenho usado, o chat GPT também para algumas situações, assim, principalmente na parte de projeto, sabe? Como se fosse realmente um assistente, né? Até a minha filha brinca a gente chama ele de Gepeto. O Gepeto é o nosso assistente pessoal para certas coisas, assim, que funciona, sabe? Então, infelizmente, sim, infelizmente não, né? Mas felizmente não tem como a gente evitar, a inteligência artificial tá aí, né? E eu acho que a gente, sabendo usar como uma ferramenta de trabalho, cara, é genial, assim, é realmente maravilhoso. E tem o lado bom, que eu já tentei para testar. Por enquanto, vai ser difícil de substituir a gente, porque não tem a humanidade, não tem a alma, não tem humor. Já fiz vários testes e ainda não fez melhor que eu. Ele serve como um assistente para fazer um brainstorming, entendeu? Como se fosse tá ali contigo numa sala de roteiro, é bom para traduzir, ele traduz realmente muito bem, se precisar traduzir para inglês, para outras línguas, a tradução é muito boa. Então, enfim, são coisas que eu também queria trazer, que eu nem tá lá na pauta das aulas, mas sim, são coisas que eu tenho usado, né, nos últimos meses, que eu acho que poderia agregar bastante, assim, sabe? Tem uma pergunta. Ai, tá caindo bastante na internet hoje. Sobre usar Midjourney, etc. Enfim, a gente tem visto bastante polêmica, né? Mais relacionado ao uso não criativo para apresentação, mas uso narrativo, né? Para apresentação, isso não é um problema, né? Eu acho que não é um recurso, ok. Fiquei com essa dúvida você falando. Que não tem a ver, né, com o projeto, é só realmente um recurso para apresentação, né? Porque, por exemplo, obviamente adoraria poder contratar um designer para fazer, mas, cara, não é a nossa realidade, é a realidade das grandes produtoras que tem já um designer da casa que faz. Então, assim, e é muito importante ter arte, cara, isso é muito importante, não adianta. É a primeira impressão, né? Então, pode ser um puta projeto, mas se você faz um cartaz tosco, uma apresentação tosca ou nem tem, cara, já perde, sabe? Tanto que é outra coisa que sempre me elogiam, até inclusive uma época eles já pediram para eu fazer, sabe, produtores querendo me contratar para fazer, e aí, enfim, não era o momento, não. Até hoje em dia até eu fico empolgada, porque é uma coisa que eu tenho gostado de fazer, sabe, mas então, assim, é uma ferramenta, não para escrever, a polêmica toda tem sido isso, a parte narrativa. Teve matéria que saiu que a O2 vai começar a usar a inteligência
inicial para gerar ideias, né? Ideias de projetos. Isso eu já acho que senão, cara, se não tiver uma lei igual, né, igual estão fazendo lá nos Estados Unidos, cara, daqui a pouco a gente perde realmente o trabalho, sabe? Porque tem esses roteiristas que trabalham nas produtoras justamente na parte de desenvolvimento, né? De criar projetos, de gerar ideias, né? Então, realmente, para isso, eu não uso, até já fiz testes para ver e foi o que me deu um alívio, porque só saía coisa tosca, as ideias. Então, assim, não funciona muito para isso, mas funciona para pequenos, para dar uma polida, entendeu? Para dar uma polida, e nesse caso do Midjourney, que é o que eu mais tenho usado, na real, para fazer arte, né? Que é algo que nem diz respeito a gente, né? Não somos produtores, roteiristas, então é só realmente para que eu acabo meio que aprendendo a fazer um pouco de tudo, né? Por necessidade mesmo. Então, é uma coisa que eu também gosto de ensinar, de passar adiante, porque, né, a gente sabe das condições financeiras, né? Então, assim, e levando para esse lado da criação, mesmo que eu, né, vou contratar um designer, eu prefiro fazer, porque é um momento que eu mesma vou descobrindo, sabe, o projeto, vou descobrindo a cara, vou descobrindo a textura. Então, enfim, eu acho que não é um problema, não, sabe? Legal. Não, estava com essa dúvida, assim, porque eu imaginei que não tivesse problema, né? Mas tem sido Sim. muito questionado isso. Mas eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, realmente, visual, Exato. para imersão mesmo no projeto, né? Ao ler, assim, eu acho ótimo. Exato. É mais ou menos, nesse caso, é quase como se fosse um Photoshop, né? Só que com um pouco mais de recurso, mas se não tiver o artista por trás, não sai nada, não adianta. Você tem que saber realmente o que você quer, você tem que especificar muito para poder ter um resultado bom. Senão, a primeira vez que eu entrei, que eu não sabia, não estava entendendo, nossa, só saía porcaria, não estava conseguindo. Não é simples, sabe? Não é uma coisa assim. Então, a máquina não faria nada, sabe? Se não tiver o criador por trás. Então, quase como se fosse um Photoshop automatizado. Que você conseguisse fazer sem ter que saber a técnica, né? De como você faz. Obviamente, para os designers, a galera deve estar desesperada, né? Cara, o resultado é... Sim. Então, assim, mas para o nosso caso, eu acho, cara, legal. Eu já não... de repente... seria contra se fosse uma agência de publicidade que está fazendo isso ao invés de contratar um artista, um designer para desenvolver, sabe? Enfim, aí eu acho que vai muito também da ética, né? E da coisa de pensar em todos nós, né? Porque daqui a pouco essa pessoa também que está substituindo, né? Vai ser substituída em algum momento, né? Então, é sempre bom todo mundo se juntar, né? E ter esse cuidado, né? Para não deixar, né? Que provavelmente inevitável, mas enfim, quanto mais a gente conseguir adiar, né, melhor. Tá. E me surgiu outra dúvida também. Não sei se você falou isso já e acabei me perdendo quando caiu aqui a conexão, mas existe muita diferença entre o pitching gringo e o pitching brasileiro, assim, tipo, de formato, de forma de falar, ou é a mesma coisa, assim, o pitching é o pitching? O pitching é o pitching. Assim, a minha experiência inicial foi lá fora, né? Meus primeiros eu fui no MIP TV, que foi uma experiência maravilhosa em Cannes, e que aí foi... Por isso que é bom, às vezes, também você ter meio a cara de pau e você ter a inocência, né? Porque, cara, eu fui sozinha lá, com meus projetos embaixo do braço e tive reunião com cara da Rai, cara, tipo, gente de canais, pessoas enormes, mas que com uma disponibilidade. Por isso que eu quis vir morar em Portugal, porque eu senti uma abertura na Europa muito maior. Aqui eles pensam globalmente, né? Eles criam projetos para o mundo e eles se relacionam entre eles, né? Então, por exemplo, a Itália tem esse acordo com a França, com a Alemanha. Não precisam ser projetos necessariamente que passem nesses três ambientes, né? Mas eles se juntaram, criaram o Alliance
que é para produzir juntos, entendeu? Então eles não tem barreiras, né? Aqui realmente a Europa não tem. E eu achei a abertura deles, a disponibilidade deles, e eu vi né, uma brasileira com projetos ali, né? Enfim, foi incrível. E aí desde então eu tenho feito mais pitchings no Brasil, né? Participei do Rio to See, fui selecionada para o Seer Lab também, no pitching aberto. No Frapa, enfim. E eu sempre uso essa mesma estrutura que eu cheguei e sempre tive bons resultados, sabe? Então, na verdade, é você conseguir contar de uma forma sucinta, né? Com paixão, todo o seu projeto. E não tem, né? Não tem língua, país, é isso, assim, sabe? E aí, o que eu tenho trazido mais essa coisa de lá, que são mais profissionais, né? Que é o lance do Mood Reel, do pitch deck, né? Que é uma coisa que o Brasil está, né? Eu tenho visto as pessoas estão realmente também mais, principalmente os produtores, né? Eu tenho visto mais, até inclusive a produtora que eu fiz o pitch, ela falou que eles usam Mood Reel, né? Então vamos supor, um criador fecha um contrato com eles para eles apresentarem, né, o projeto para os players. Eles criam o Mood Reel para eles apresentarem. Então é uma ferramenta que eles já usam, entendeu? Então se nós criadores também começamos a fazer isso, a gente já está um passo na frente dos demais, entendeu? Porque que nem Hollywood, assim, que tem essa coisa, nossa, tem muito ator, né? Tem muito ator, mas não são todos os atores que são bons, não são todos os atores que estão preparados, porque tem aquela coisa também de a maioria vai lá para fazer festa, não tá na coisa do business, né? Então isso já dá uma filtrada, sabe? Então eu sinto a mesma coisa dos criadores também, assim, até de participar, eu vejo quantas pessoas não se preparam, sabe? E aí acabam queimando o filme, né? Porque, bem ou mal, nesse meio, assim, a gente não tem muitas chances de criar uma primeira boa impressão, né? Então, assim, quanto mais preparados estiverem, mesmo que não feche nada, a pessoa vai lembrar do seu projeto, vai lembrar de você, vai ficar com você na cabeça para uma próxima oportunidade, sabe? Então, eu sou muito assim de querer sempre estudar, me preparar, e isso é meio CDF nesse sentido, assim, sabe? E tem alguma diferença entre, não sei se você falou isso também, eu vi pitch deck e o pitching, é a mesma coisa? São coisas diferentes? Então, o pitch deck é o documento. Tipo, então, às vezes vão te perguntar, você tem um pitch deck desse projeto? Aí você tem esse documento. O pitching é o momento da venda verbal, né? Eu vou fazer um pitching. Então, eu vou fazer o pitching do palco aberto, você vai estar numa rodada de negócio, qualquer oportunidade que você tiver, que alguém pergunte, e aí, o que você está trabalhando? Isso já é um pitching, né? Então, entendi. entendeu? Então, eu estava falando por ele, por exemplo, a logline que chamam do pitching do elevador. Vamos supor que você cruzou com uma pessoa ali no café, que acontece lá em Los Angeles, no Starbucks, você conhecia um roteirista gigante, assim, que a gente começou a conversar e, né, o que você está trabalhando? Tô com um projeto, blá, 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 blá. Esse é o pitch de elevador, tipo, 2 linhas, que é o que vai vender o conceito, a ideia. Se for uma logline bem escrita, já vai, tipo, uau, entendeu? Tem vários casos de pessoas que venderam o projeto pela logline. Que a logline, se você não tem uma boa logline, dificilmente você vai ter uma boa história, sabe? Mesmo que você depois mude a logline, né? Porque às vezes você vai desenvolvendo, vai aprofundando, vai mudando a história, mas é sempre bom voltar para a logline, deixa então reformular. E ela tá ali, sabe? É sempre uma forma, que nem mais ou menos o argumento, uma forma de você não se perder daquela ideia original, da inspiração original, da estrutura, sabe? Então, a coisa mais importante é você ter uma puta logline, sabe? O resto vai... E é também na logline que você vê se você tem uma história. Que se você não consegue chegar numa logline, você não tem uma história, né? É verdade. Entendeu? Então, antigamente, no início, eu tinha muito isso que eu gosto ainda. Tipo, agora esse monólogo que eu escrevi para teatro foi meio assim, que é tipo, eu gostava de sentar e ir até o final,
deixar sair tudo que tava, sabe? Sem me tolir, assim. E funciona para algumas coisas, mas para outras não, porque depois o trabalho de edição é muito maior, né? De você retrabalhar a estrutura, de você ver todos os furos. Enfim, acho que depende muito do projeto, do momento, né? Mas hoje em dia eu tenho gostado muito de trabalhar bem, assim, sabe? A logline, depois a sinopse, depois o argumento, ao mesmo tempo que vou fazendo, né, os beat sheets e tentando... Porque às vezes a história também vai nascendo aos poucos e você não consegue forçar muito, né? Um longa que eu escrevi agora, que foi de crime e mistério, que é super complexo. Acho que eu fiquei uns 3 meses só no beat sheets, assim, só, né, no plot, no crime, aí na história dos personagens, e vai e volta até conseguir realmente a estrutura. Aí depois eu fui para o argumento, depois para o roteiro, né? Então esse foi assim o projeto que eu mais fiz, assim, bem, porque realmente demandava muita coisa. Então, mas acho que cada projeto pede, né? Também não dá, a criação não tem regras, né? Mas a logline realmente, para mim, é uma das coisas mais importantes, assim. Acho que Na faculdade a gente trabalhava muito a storyline, muito, mas a logline a gente trabalhou assim pouquíssimo. Então, uma coisa que eu vi a importância depois de formada, assim. Tipo, e que realmente, assim, é uma linha, né? E isso para você explicar para qualquer um, né? Tipo, você não vai contar toda a sua história, você precisa realmente ser sucinto ali. Bem legal. E a coisa do pitching é justamente isso, sabe? É você conseguir criar essa estrutura de você ser sucinto, porque, cara, a pessoa não tem muita paciência. E imagina, na rodada de negócio, a pessoa já escutou 300.000 pitchings. O que a gente acha empolgante, sabe? Que nem quando a pessoa está contando uma história com tanto detalhe que a gente viaja, né? A nossa cabeça, daqui a pouco a gente não está mais conseguindo prestar atenção na pessoa, porque é difícil mesmo, né? Então, quanto mais você conseguir ser sucinto, né? Tipo, o pitch é quase como se fosse uma logline estendida, mas que você passa por certos elementos necessários, né? Tem a estrutura, né? De tudo até chegar na conclusão. Então, isso ajuda muito também depois no desenvolvimento do projeto, sabe? Eu acho que é tudo realmente conectado, porque você vê, assim, o pitching ali vai ser a história, tanto a logline quanto a sinopse, o pitching é ali, sabe? Então, cada vez que você se perder escrevendo, é sempre um documento legal para se voltar. Que às vezes tem muito disso de... como é a expressão, cara? Mas de quando você não consegue chegar no potencial que o pitching estava prometendo, sabe? Que isso também é um problema, sabe? Tipo, você vê o pitch deck e tudo assim, caralho, que foda. Mas aí quando você vai realmente desenvolver o roteiro, você fica aquém do que você prometeu. Porque às vezes você se perde, sabe? Então, por isso que é legal, você volta lá, a estrutura tá ali. Você não, né, se está se perdendo muito, volta para ali. Porque se você conseguiu vender, conseguiu deixar as pessoas interessadas, por isso que é importante tentar. E se você não conseguir, você vai e volta até conseguir chegar no que você prometeu, né? E quando a gente lê uma sinopse no jornal, né, uma logline no jornal, tipo esse textinho que botam no jornal sobre o resumo do filme, né, é uma logline. Né? Muitas vezes não bem escrita, mas aquilo seria uma logline. E aí você vai com uma expectativa, né? E às vezes o filme não fica aquém da nossa expectativa. Então, por isso que é importante, sabe? Tá sempre voltando, para a gente não se perder, sabe? A ideia da linha, da espinha, né? Da história, né? Sim. E a pitch eu já sei como funciona, já participei. Agora, essa parte da rodada de negócios, eu não sei como funciona, assim, tipo, ela é a mesma coisa? Tem uma apresentação visual ou... Eu não sei nem visualmente como ela é, assim, como funciona. Tipo, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de apresentação, o mesmo tempo, ou não? Pode ser diferente?
Então, as rodadas de negócio em geral são 20 minutos. Você chega, você tem lá o seu horário, né? Você chega, senta na mesa, em geral o player já vai estar lá esperando, e você tem 10 minutos para você fazer o seu pitch e 10 minutos para depois ter a conversa, que eles sempre vão fazer perguntas, ou você também fazer perguntas, vira uma conversa mesmo, sabe? Então, assim, eu sempre crio um projeto para apresentação. Por exemplo, o que eu mostrei para vocês, tem o texto, né? Tem bastante texto lá. Na hora da apresentação, eu tiro o texto e deixo os tópicos, por exemplo, a página ali, sinopse. Aí eu viro o laptop para a pessoa e eu falo, né? E eu estou fazendo o pitching, mas tem ali as imagens que eu vou correndo para poder, né? Mostro o mood reel. Às vezes, depende muito, assim, também da pessoa. Teve já rodadas de negócio que eu sentei e a pessoa não abriu um bico, só já esperando, né? Então, foi quase uma apresentação mesmo. Tem outras que já estão mais no clima de conversa. Então, eu não consegui fazer minha apresentação inteira, ficou praticamente uma conversa, porque a pessoa já me interrompia perguntando. Então, você tem que estar preparado para as duas situações. O pitch de palco, não. Você tem aí o telão atrás de você, né? E dá coisa de você ficar mudando o microfone, e você tem 7 minutos, no caso que foi do Rio, assim, em geral é entre 7 e 10 minutos, você faz a sua apresentação. E aí, realmente, é uma apresentação mesmo. E aí, no final, abre para a plateia, né? No caso, a banca, quem estiver lá. No Rio to era a primeira fila, que estava lá com vários players, fazendo perguntas. E aí você tem 10 minutos para responder as perguntas, entendeu? Então, assim, eu sempre levo material visual. Acho que ajuda muito, sabe? Então, o material que a gente for desenvolver já vai servir para tudo. E, em geral, depois as pessoas, se elas gostarem do seu pitching, vai te pedir, me manda o que você tem. Aí você vai mandar o seu pitch deck, você vai mandar. Raramente eles pedem roteiro no início, entendeu? Porque ninguém tem tempo para ler nada. Então, o pitch deck é a entrada mesmo, sabe? E o pitch deck tem, quer dizer, eu imagino que tenha o que é necessário, né? Apresentação, logline, storyline, público-alvo. Mas, assim, tem coisas que são obrigatórias e coisas que são... Eu imagino, né? Tipo, público-alvo, logline, storyline, são coisas obrigatórias. Tipo, não tem como você não apresentar aquilo. Agora... a visão, né, a visão criativa, a visão de linguagem, essas coisas. Mas, além disso, tem outras coisas que são legais de colocar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo às vezes, referência visual dos atores, ou tipo, quem seria legal de interpretar, e aí colocar isso como referência, tipo, coisas que, sabe, que ajudam. Eu sinto que isso tem muito disso do produtor pro player, né? Então depende, eu acho que muito do papel que você tá. Como criadora, eu evito colocar muito a coisa dos atores, porque a gente também não sabe, você bota lá um ator que o produtor não tem uma boa relação, já teve uma má experiência, não gosta, já cria uma coisa assim, sabe? Eu gosto de usar referências, eu crio no Photoshop, né, que antes do Midjourney, agora Midjourney é maravilhoso para isso, que você cria uma descrição lá e aí cria um personagem que nem existe, né, para ilustrar, no caso. Nos outros projetos eu pegava fotos de atores até de fora, assim, só para poder ilustrar a imagem, né, que eu imaginava para o personagem, só para poder ilustrar, porque eu gosto, uma coisa minha mesmo, que eu gosto de estar sempre tudo muito visual. Mas eu acho importante você ter em mente essa resposta, porque pode ser que perguntem, né? Porque do ponto de vista do business, é importante saber, né? A primeira coisa que eles querem quem que vai protagonizar, né? É alguém de... Só que é difícil saber, porque é uma coisa, tipo, que às vezes não é... quero um influencer, né? Tem tantas variáveis, né? Que eu tenho sentido que é uma coisa que a produtora, quando ela vai direto para o canal, ela dá opções. Para esse personagem, a gente pensou nesses atores, dá algumas opções. Então, se você for como produtora, por exemplo, para apresentar um longa, eu acho que você pode
pode colocar para esse personagem, bota umas 5 opções, 4 opções. Ajuda, sabe? Esse meu do crime, eu comecei a apresentar ele sem nada disso. Aí já estou com o produtor junto, a gente, para a próxima etapa agora de financiamento, a gente começou a botar opções, atores que a gente pensou, entendeu? Para começar agora também começar a fechar o elenco, né? Referências visuais eu sempre gosto de colocar, né? Nesse do longa, por exemplo, a gente já fez visitas de locação, então já acrescentei fotos de locação. Então, cada vez mais, cada etapa você vai aprofundando, vai acrescentando mais. Mas o inicial do criador, eu acho que é mais simples, entendeu? De você apresentar numa rodada de negócio, porque depois vai entrar o produtor, e o produtor vai vir com os inputs criativos dele também, entendeu? E tem certas coisas que não diz respeito aos criadores, né? Que nessa coisa de elenco, de budget, né? Orçamento, não sei o que, locação, né? Você pode colocar referências, né? Para poder, tipo, pô, se é uma locação específica, diferente, exótica, pô, maneiro, bota fotos ali, porque às vezes a pessoa não conhece e vai trazer uma riqueza, né? Uma coisa maior pro projeto, né? Mas eu vou mostrar para vocês, vou dar a lista do que é o mínimo, o que precisa ter, né? E aí o que tiver de extra, cara, é lucro, sabe? É sempre legal. Tentando manter o máximo de 20 páginas, porque, por exemplo, Netflix não aceita receber nada com mais de 20 páginas. Então, é bom ter isso em mente, porque senão não adianta. Tinha um projeto que estava um pouco maior, porque tinha essa coisa da arte, e eu tive que juntar a coisa na mesma página, tive que fazer todo um trabalho para poder ficar nas 20 páginas, sabe? Então são várias coisinhas. Ah, legal. Informações valiosas. Que bom. Coisa que você não costuma encontrar, né? Tipo, essas informações específicas, tipo, geral a gente acaba encontrando na internet, sabe? Como fazer uma logline, como isso, como aquilo. Agora, essa parte, assim, ela é muito específica, né? E não tem nenhum canal para... Exato, exato. E uma coisa que eu quero também compartilhar com vocês é o texto desse meu pitching que eu ganhei. Eu escrevi o texto dele primeiro, né? Então, e é uma coisa que eu fiquei catando, procurando, tentando ver se eu achava alguma coisa. Então, eu acho que pode ser algo que ajude, né? Porque pelo menos ganhou, né? Foi o vencedor, então pelo menos alguma coisa eu fiz certo e pode ser que ajude, né? Porque é sempre bom, né? A gente ver referências, né? E é que nem isso que você falou, é difícil, né? Achar na internet coisas assim de casos, né? Que realmente né? Que foram adiante, que alguma coisa, né? Aconteceu para justamente dar essa ajudada, né? Isso. Não tenho mais perguntas. Fiz um monte. Não tenho mais perguntas, tá tudo esclarecido. Legal. Adorei, gente. Eu adorei. Espero que vocês possam participar, que vocês queiram. Acho que vai ser muito legal, muito divertido. E adorei conhecer vocês. De qualquer forma, já parabéns pelo trabalho, por tudo, né? A gente já sabe a luta que é, né? É isso mesmo. Obrigada por vocês estarem. Me adicionar lá no Instagram. Nossa, eu não tô te ouvindo agora. Deu uma... Voltou? Não. Do nada, assim, deu uma cortada no áudio. Você vem para frente, o microfone vai para trás, ele abafa. Quando você volta aqui, Eu acho que é isso. melhor. Então tá. Volta, tá bom? Estão me ouvindo? Tá. Agora tá Tá, melhor. não, eu falei, se vocês quiserem depois me adicionar no Instagram, para ficar em contato, enfim, né? É sempre bom, adoro novas conexões. Legal, muito obrigada, gostei bastante. Que bom. Tá Eu só como o seu preciso ver Instagram? os... Desculpa, não Larissa entendi. Vereza. Larissa Vereza. Perdão, lá na área. Não, imagina. Não, eu espero que eu consiga fazer. Eu quero muito fazer, só que eu tenho um outro curso semana que vem. Eu vou ver certinho as datas desse curso. É um curso de roteiro que eu vou fazer.
Mas espero que dê para encaixar. É um curso de roteiro para não ficção. Maneiro. Então, é um curso bem legal, assim, que eu queria muito fazer já, mas espero que dê para ajustar os dois. Tomara. Tá bom. Então tá, gente. Gente, obrigada, viu? Muito legal. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau.